Mais uma vez, damos bom dia aos amados irmãos em Cristo, aos hebronitas espalhados pelo Brasil, também amados irmãos que nos acompanham em outros países. É uma alegria poder novamente estar juntos na casa do Senhor, nesse dia tão especial. É o 8º domingo já dessa quarentena. Nós vivemos dias realmente difíceis no mundo inteiro, amado. Nosso país enfrentando essa pandemia, mais de 10 mil pessoas já perderam a vida, dentre os quais amados irmãos, amigos, parentes. Realmente pedimos misericórdia do nosso Deus, sabemos que temos que continuar e temos a palavra de Deus para nos alimentar, para nos animar, para nos fortalecer. Mandamos um abraço especial ao nosso pastor Heraldo, que está em tratamento, também na luta, que Deus possa abençoá-lo ricamente nesses dias. Amados, também hoje é um dia especial do nosso país, que é separado em comemoração ao Dia das Mães. Realmente, mãe, essa missão maravilhosa dada por Deus, de ser mulher, geradora de vida, e somente quem é mãe sabe o privilégio que é, o amor de mãe, toda aquilo que realmente só as mães têm como especial. Eu louvo a Deus pela mãe que Deus me concedeu, maravilhosa, uma pessoa muito especial na minha vida. Eu tive o privilégio de conviver por 73 anos com a minha querida mãe. E o privilégio também meu pai morreu certa idade, novo de idade, e nós assim nos tornamos íntimos mais ainda, parceiros, confidentes, amigos, e tinha o privilégio de, todo dia, amado, sem exceção, eu falava com a minha mãe, recebia conselhos e até dava conselhos a ela. Então, foi um tempo muito especial. Louvo a Deus pela minha mãe, e eu tenho certeza que eu vou encontrá-la na glória. Ela entregou a sua vida ao Senhor antes de partir, e foi um momento muito especial para todos nós. Então, parabéns às mães hebronitas, às mães do nosso país, as que estão nos assistindo. Confiem em Deus. Sigam mesmo esse ministério, essa missão que foi dada por Deus. Vocês são realmente privilegiadas. E a todos os filhos e filhas, eu peço, Deus pede, honra a sua mãe, honre a sua mãe, cuide da sua mãe. Você ainda que tem uma mãe em vida, eu incentivo, há muitos até crentes que não tratam a sua mãe com a devida honra. Cuide da sua mãe, venere a sua mãe, honre a sua mãe, ame a sua mãe, não da boca para fora, mas em ações, em atitudes, porque tem uma promessa. Deus promete: aquele que honra pai e mãe, terá vida longa e prosperidade nessa terra. Então, as mães hebronitas, continuem. Meus sinceros parabéns. E uma pena que nós não podemos estar aqui para abraçá-las pessoalmente, mas sintam-se abraçada por mim, pastor Nivan, e toda a liderança da igreja. Deus abençoe ricamente nesse dia. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias na passagem
que nós estamos estudando nesses dias, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, Romanos capítulo 14, eu vou fazer a leitura do verso 13 ao final do verso 23. Então assim diz a palavra de Deus em Romanos 14, 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, e disso estou persuadido no Senhor Jesus Cristo, que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele de quem Cristo morreu, aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado. Se comer, porque o faz, não provém de fé. Tudo que não provém de fé é pecado. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique-a nos nossos corações. Pai, mais uma vez estamos diante do Senhor e da tua palavra. Nesse momento, Pai, nós te pedimos encarecidamente, Senhor, que necessitamos do auxílio do teu Santo Espírito. Ele é o autor dessa palavra, que ele venha mesmo, Pai, nos iluminar, abrir as nossas mentes, os nossos corações, para recebermos a tua palavra, que o Senhor possa revelar mesmo aquilo que pertence a ti, a cada coração, e que nós possamos ser instrumentos nas tuas mãos, Pai, nessa manhã, reconhecendo a total dependência do Senhor. E é que a tua igreja, reunida nessa hora, nos lares, em família, possa mesmo, Pai, receber o alimento para a edificação espiritual das suas vidas. E também, se porventura há um amigo, uma amiga, que está ouvindo essa palavra, mas ainda não tem o Senhor como Salvador, ainda não nasceu de novo, ainda não é verdadeiramente um filho de Deus, que a tua palavra, Pai, é ela que mesmo transforma, é ela que tem o poder para a salvação, que faça aquilo que nós não podemos. Sabemos que a tua palavra não voltará vazia, mas fará aquilo que te apraz. Fica conosco nessa hora, aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amados, vocês estão já bem familiarizados nessa passagem, acredito. O apóstolo Paulo escreve ali a igreja em Roma e ele identifica uma situação até triste. Havia discussão na igreja por opinião, havia confusão, divisão entre os irmãos no corpo de Cristo. A igreja ali era formada basicamente de judeus convertidos ao cristianismo, à fé cristã,
e de gentios, gregos, romanos, né? Gentios de modo geral, convertidos ao cristianismo, à fé em Cristo Jesus. Então, há esses dois grupos, um saindo do judaísmo para o cristianismo e outro grupo, né, vindo do mundanismo, do paganismo para o cristianismo. E ali se encontram naquela igreja e há esse problema, né, de relacionamento em relação a coisas que não são essenciais à fé. Não era questão de doutrina, mas questão mesmo de até coisas práticas. E isso estava gerando um conflito, uma confusão, uma divisão, até na igreja. E o apóstolo Paulo escreve nessa parte aqui para tratar desse assunto. Então, ele faz a identificação desses dois grupos, e nós estamos assim já acompanhando, né? Ele chama de os débeis na fé, os fracos na fé, e outro grupo de os fortes na fé. E nos últimos estudos, do capítulo 14, do 1º até o 12, a ênfase maior é o tratamento aos débeis na fé, aos fracos na fé, como eles deveriam agir e até os fortes em relação a eles. E aí Paulo dá instruções de como proceder. É realmente a coisa bem prática. E no nosso último estudo, nós terminamos aqui no versículo 13, quando Paulo diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros. E ele faz essa ligação, né? Porque agora ele vai dar uma ênfase maior ao forte na fé, esse outro grupo. Então, amados, ele diz assim, né? Não nos julguemos mais uns aos outros. Aí ele continua: pelo contrário, tomai propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Bom, amados, nós temos tratado aqui em relação a ser fraco na fé ou forte na fé. No meu entender, a melhor maneira de falar seria a questão da maturidade espiritual ou da imaturidade espiritual. É a ênfase maior. Ou seja, Paulo está falando aqui que há debilidade na fé, não na fé. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, essa fé não muda. Ela é única, mas há uma debilidade, uma imaturidade, uma fraqueza em relação a ela, ou seja, da pessoa em relação à fé, né? E Paulo chama os fracos. E há aqueles que, lógico, né, que Paulo identifica como os fortes na fé, e eu diria assim, são pessoas crentes em Jesus Cristo que amadurecem, se tornam maduros, uma maturidade espiritual em relação à fé. Então, seria como que os fortes na fé, pessoas maduras na fé. E essa maturidade, ela vem com compreensão, com discernimento, com conhecimento das coisas de Deus, com amadurecimento realmente espiritual. E aqui, o que está em foco nessa compreensão, porque Paulo vai tratar também da liberdade cristã, da liberdade que nós temos em Cristo, né, daquilo que Ele fez realmente por nós. Então, essa compreensão espiritual de amadurecimento, de maturidade espiritual, do desenvolvimento da fé, isso os torna, como Paulo diz aqui, mais fortes, né? Então, é uma melhor compreensão, é um melhor realmente entendimento espiritual. E o que está em jogo aqui
é também a liberdade que nós temos em Cristo, aquilo que Ele fez. Então, é maravilhoso porque nós temos sim, né, a liberdade em Cristo. Se você vê em Gálatas no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim, olha, para a liberdade, Gálatas 5:1, foi que Cristo nos libertou. Então, essa libertação, essa liberdade que nós temos em Cristo, ou seja, Ele nos libertou de quê? Irmãos, Ele nos libertou do reino das trevas, né? Nós fomos livres, nos tornamos livres da escravidão do pecado. O Senhor Jesus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O apóstolo Paulo, escolhendo aos Colossenses, ele diz lá 13 e 14, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, livres da escravidão realmente do pecado, livres da condenação do pecado. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. E nós fomos libertos, livres da condenação, né, do pecado, que é a morte. Não essa morte que nós vamos passar, que muitas pessoas estão morrendo. É sim, né, consequência, causa do pecado. Mas a morte que a gente está falando é a morte eterna, né? Livres da condenação da morte eterna, da separação eterna de Deus. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? A vida eterna em Cristo Jesus. Então, livres dessa condenação da morte eterna. Olha que liberdade maravilhosa, né? E livres também da maldição da lei. Se mesmo aqui em Gálatas, no capítulo 3, né, no versículo 13, ele diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, a lei de Deus, ela é uma maldição, né, como Paulo está dizendo aqui, para todos. Maldita é a lei, porque a lei nos condena, né? Então ela se torna uma maldição para o homem, porque o homem é um transgressor da lei, né? E a lei diz não faça, e o homem faz. Então ela se torna maldita no sentido que ela condena. Muito pelo contrário, né? A lei de Deus é santa, é perfeita, é agradável, mas em relação ao pecador ela se torna uma maldição, porque ela condena. E o homem, não só porque ela condena, mas a lei mesmo, né, ela não tem poder de modificar a natureza do homem. Ela só diz, não faça, né, mas ela não dá oportunidade de ela mesma modificar a vida do homem. A lei não, ela é sim, sim, não, não. Então, nós fomos livres da maldição da lei, porque diz aqui, Cristo, né, Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ou seja, Ele tomou o nosso pecado, o meu, o seu, e foi feito maldito, né? Porque nele foi encontrado o pecado, e a lei condenou. Ele foi feito maldição por nós, foi encravado, pendurado ali naquele madeiro. Então, amados, essa liberdade que nós temos em Cristo, essa libertação em Cristo, Paulo diz aqui, né, de maneira, Gálatas 5:1, né, para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, estamos livres
da penalidade do pecado, da escravidão do pecado, livres da condenação, né, eterna, da morte eterna, livres da maldição da lei. E diz aqui: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, quando nós começamos a entender, a compreender essa libertação que nós temos, né, essa nova liberdade em Cristo, a nossa compreensão, então, aparentemente, eu estou livre para fazer qualquer coisa, né? Para comer o que eu quiser, para beber o que eu quiser, eu estou livre, estou liberto, não é mais pecado para mim. Então gera, né, até o Paulo escrevendo aos Romanos, lá, ele diz: aonde abundou o pecado, né, superabundou a graça. Então, eu estou livre, posso fazer o que eu quiser, já estou livre das coisas do pecado. Mas sabe, amados, é isso que Paulo está dizendo, querendo trabalhar com o crente maduro, né? Que nós temos liberdade sim em Cristo, mas nós não podemos confundir essa liberdade, né, com irresponsabilidade, com imaturidade. Nós não podemos confundir a liberdade que nós temos em Cristo com libertinagem, né, com liberalidade, com imaturidade. Livres sim, né, mas livres com responsabilidade. Mesmo aqui em Gálatas capítulo 5, no versículo 13, Paulo diz assim: olha, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então veja, pelo fato, né, do forte achar que estava tendo liberdade que tem em Cristo, mas estava criando confusão com os irmãozinhos débeis na fé. Achavam que essa liberdade dava direito a eles, né? Mas sabe, irmãos, e dá. A liberdade nos dá direito, mas com responsabilidade. Nós temos que ter essa responsabilidade e a maturidade espiritual. Então, Paulo vai tratar disso aqui. Por quê? Porque está envolvido a questão da liberdade que nós temos em Cristo, né? A maturidade espiritual, temperando com o amor fraternal. Então, essas duas coisas vão andar juntas em relação ao meu irmão, em relação ao meu próximo. Ou seja, essas virtudes, elas se conectam, se encaixam num crente maduro, num crente realmente espiritual, nessa maturidade. Então, a liberdade com a responsabilidade, né? E juntamente com o amor fraternal. O amor sacrificial, que a palavra de Deus diz que ele foi implantado em nossos corações pelo Espírito Santo, em quem em nós foi outorgado, Romanos 5,5. Então, é esse contexto aqui que Paulo chama a atenção para o maduro na fé, o forte na fé. Ou seja, numa linguagem mais simples, eu diria assim, né? Estou falando eu, o crente, não que eu, né? Mas o crente maduro, espiritualmente falando, com compreensão, ele vai ter que abrir mão da sua liberdade, né, em função do amor fraternal ao irmão e em função
do reino de Deus. Então, Paulo vai trabalhar isso aqui, né, com o crente que ele chama o forte na fé. Então, ele diz aqui, olha, no versículo 13, na parte B: pelo contrário, tomai propósito. Então, amados irmãos, eu queria chamar a atenção nessa manhã e daqui em diante, né, que o crente maduro, a maturidade espiritual, realmente ela se conecta com as virtudes da liberdade que nós temos, espiritual em Cristo, mas também de nós exercitarmos o que o Paulo chama do amor, né? O amor fraternal, ou seja, é um amor até sacrificial. Em benefício de quê? Da edificação da igreja, da comunhão, da edificação do povo de Deus. E até diz aqui, né, do reino de Deus. Então, Paulo, primeira coisa, ele diz assim, olha, que eu tenho que tomar como um propósito na minha vida, na sua vida, tomar como uma resolução, né? Fazer mesmo esse propósito diante de Deus. E a primeira coisa que Paulo diz aqui, olha, não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, e disso estou persuadido no Senhor Jesus, que nenhuma coisa de si mesma é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então veja, né? O crente com maturidade espiritual, ele vai até, né, sacrificar a sua liberdade em amor ao seu irmão, mas, né, o débil, o fraco na fé. Ou seja, ele não vai colocar tropeço. Aqui realmente é pedra de tropeço, é obstáculo, né, ao vosso irmão, como Paulo diz aqui, né? Não vai entristecer o seu irmão, não vai fazer que ele pereça, não vai ofender o irmão. Então, isso é muito relevante, né? Muito sério. Isso vai assim, a palavra no dia a dia da igreja, no dia a dia do trabalho, na comunhão, nos relacionamentos pessoais, isso vai fazer uma grande diferença no comportamento, na maneira de fazer, na maneira de tratar. É bem prático mesmo. Então, o maduro na fé, o espiritual, né? Aquele que sabe da sua liberdade que ele tem, mas ele abre mão de certos direitos em benefício do outro irmão, do irmãozinho mais fraco, né? Ou seja, o nosso comportamento, a minha atitude, a minha ação, a maneira de eu agir, eu posso levar um irmão fraco na fé a pecar, a perecer, né? Até diz aqui, a entristecer, a abandonar até a fé. E Jesus, ele alerta, né, a esse tipo de comportamento. Se você abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, Marcos, capítulo 10, no versículo 42,
Marcos. Não, eu peguei aqui o versículo errado. Mas veja Lucas capítulo 17, depois eu vou ver direitinho esse verso. Lucas capítulo 17, diz assim a palavra de Deus. Lucas 17. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Então veja o perigo, né, amados? Pela minha atitude, pela minha ação, fazer tropeçar um dos pequeninos do Senhor. 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 8, no versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 8, 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não vem de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir, a ti que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais a comerei, para que não venha a escandalizá-lo. Então, amados irmãos, o foco aqui, né, era comida, mas quando nós vemos a nossa vida, na nossa vida cristã, nos nossos relacionamentos, aquele que tem maturidade espiritual, que realmente tem amor ao seu irmão, ele vai, né, evitar coisas que mesmo ele tenha direito de fazer, coisas que não vai, né, de maneira nenhuma tirar a sua liberdade, né, mas em Cristo, mas em função do meu irmão, da minha irmã, irmãos, eu vou mesmo até eu vou deixar essas coisas. Eu não vou mais praticar. E isso a gente pode, é bem prático nos relacionamentos entre irmãos, entre irmãs, se observa a nossa responsabilidade que nós temos em Cristo de evitar, pelo nosso comportamento, pelo nosso procedimento, pela nossa maneira de agir ou de fazer algo, que diante de Deus não teria nenhum problema, eu sou livre, né? Como Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Se é em função do irmão, da irmã, eu vou abrir mão dessa liberdade que eu tenho em Cristo, para não fazer um irmão tropeçar, para não fazer um irmão se escandalizar, perecer, entristecer, né? Até pecar.
Aí Paulo diz, né, volte lá, se você causar esse tipo de coisa, andar com esse tipo de comportamento, ele diz no versículo 15, já não andas segundo o amor fraternal, já não anda com a responsabilidade que você tem diante de Deus. Então Paulo diz assim, né? Toma por propósito, toma por convicção, toma por, né, uma resolução na sua vida. Não faça o seu irmãozinho tropeçar, não faça o seu irmãozinho cair pela minha maneira, pelo meu comportamento de agir. Sabe, irmãos, isso é muito sério. Na história da igreja, muitos irmãos, eles são levados a pecar por outros irmãos, pela forma como eles agem, pelo seu comportamento. Então, vamos ter cuidado, né? Paulo diz aqui, olha, eu estou persuadido, versículo 14, eu sei no Senhor Jesus que nenhuma coisa de si mesmo é impura, né? Eu sou livre para comer o que eu quiser, para beber o que eu quiser, mas quando essa minha liberdade afeta a vida de um irmão, de uma irmã, por amor a ele, por amor ao irmão, por amor à irmã, eu não vou mais, né, comer. Diz aqui, olha, no versículo 20 até, olha como Paulo ele é bem duro, né? Ele diz assim, não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Se eu vou escandalizar o meu irmão, se eu vou, né, entristecer, eu evito, eu não faço mais. Então, irmãos, é esse o sentido aqui que o Paulo coloca, olha, como propósito na sua vida. O amor ao próximo, né, não faz tropeçar nem escandalizar o seu irmão. A segunda coisa que ele diz aqui, no versículo 16, ele diz, olha, não seja, pois, vituperado o vosso bem. Que eu coloque como propósito na minha vida, aqui está, né, focado, em preservar o meu testemunho, em preservar o seu testemunho, ou seja, está ligado aqui à questão de procedimento, a questão realmente de comportamento, do meu andar, do meu viver. Então Paulo diz assim, olha, não seja, pois, vituperado o vosso bem, ou seja, o teu comportamento, o meu comportamento, nosso procedimento, não seja razão, a palavra aqui é de mal falatório, não seja mal falado, censurado, criticado, ou seja, caluniado. É esse o sentido aqui, não seja, pois, vituperado o vosso bem. E, amados irmãos, né, como é importante na caminhada cristã o nosso comportamento, o nosso procedimento, né, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de viver, porque isso influencia até outros irmãos, né? E é esse o sentido aqui. Em amor ao meu irmão, eu não vou permitir que o meu testemunho seja mal falado, o meu testemunho realmente seja criticado, que eu não envergonhe realmente o Evangelho de Deus. E é muito triste, sabe, amados irmãos, até a queda de um filho de Deus, de um crente em Jesus Cristo.
o maior interessado é o diabo, é mesmo realmente o Satanás. Ele quer envergonhar a Deus através, né, da sua queda, através de um comportamento, através de um procedimento. Olha lá, né, aquele é filho de Deus, e o diabo é muito interessado nisso, no nosso testemunho. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque está em jogo aqui a obra de Deus, o povo de Deus. Se você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, e no versículo 12, diz assim, olha: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, a responsabilidade que eu tenho, a liberdade que eu tenho em Cristo, né, me mostra que eu tenho que andar com muito cuidado, andar realmente praticando, né, essas verdades. Então, Paulo diz aqui, olha, muito cuidado, aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais a suportar. Então, irmãos, tomar como propósito, né, como uma resolução, o meu comportamento, o meu procedimento, em benefício da obra de Deus, em benefício da vida, né, da vida espiritual de um irmão meu, de uma irmã minha. 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 16, diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, sois vós, ele é sagrado. Então veja, né, a liberdade que eu tenho em Cristo, mas ao mesmo tempo a responsabilidade em relação às coisas de Deus, em relação à obra de Deus, em relação ao irmão meu. Então o diabo, né, os inimigos de Deus, eles querem isso, né, através do meu, do seu, do nosso testemunho, né, vituperar, ou seja, falar mal, criticar, acusar. E fazendo isso, ele está mesmo até, né, destruindo a obra de Deus, atrapalhando realmente a obra de Deus. E muito cuidado, meus amados irmãos. Então Paulo diz, olha, coloca como propósito, né, não escandalizar o seu irmão, não fazer tropeçar o seu irmão. Coloca como propósito o seu testemunho pessoal, para que não seja vituperado, mal falado. Terceira coisa está aqui no verso 17. Ele diz assim, olha, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Tomar propósito, resolução na minha vida, agora para glorificar a Deus, glorificar o reino de Deus, edificar o povo de Deus. É isso que ele está dizendo aqui, olha, porque o reino de Deus não é comida nem bebida,
Ou seja, não são coisas temporais, coisas materiais, né? Coisas mundanas, coisas do homem. Não, o reino de Deus é espiritual. E o Paulo diz aqui, o reino de Deus se caracteriza de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. É uma sequência bem lógica e até maravilhosa, sabe, meus amados? Sem justiça não há paz. E sem paz, não há alegria. Sem justiça não tem paz. E sem paz não tem alegria. Essa era a minha condição, a sua condição. É a condição mesmo do homem. E o que nós recebemos de Deus foi um reino espiritual. Por quê? Nós éramos injustos diante de Deus. Não tínhamos justiça própria, nenhuma. Sendo injustos diante de Deus, nós não tínhamos paz com Deus. Éramos inimigos de Deus. A palavra de Deus é bem clara. Separados de Deus. E nessa condição, de injustos, não tínhamos paz e não tínhamos alegria. Éramos tristes, sem esperança, sem Deus. Aliás, a Bíblia fala de uma alegria, que é passageira, que é provisória. As alegrias, os prazeres transitórios do pecado, que são coisas temporais. Mas Deus, nos deu, amados, o privilégio de participar do seu reino. Ele nos justificou pela sua graça. Romanos 5:1, Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. A justiça de Deus, meus amados, não só com a justiça de Deus em nós, veio a paz. Agora, pois já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A paz com Deus, comunhão realmente com Deus. E com a paz veio a alegria, a verdadeira alegria. O Paulo diz, escrevendo lá aos Filipenses, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, quando Paulo diz, olha, o propósito mesmo de glorificar o reino de Deus é através de uma vida justa, uma vida de paz e uma vida realmente de alegria. Então, o crente em Jesus Cristo, ele, para colocar em prática, que o Paulo diz o reino de Deus, ele tem que se abster dessas coisas temporais, dessas coisas materiais, dessas coisas que não edificam, mas buscar, diz aqui, a justiça, a paz e a alegria, veja, no Espírito Santo. E isso é o fruto do Espírito Santo, que nós devemos, assim, colocar como propósito em nossa vida. Mas Paulo continua, não só
a responsabilidade que nós temos e o amor fraternal em não fazer tropeçar o nosso irmão, em continuar com testemunho, né? Preservar o nosso testemunho, com o propósito de glorificar o reino de Deus e a edificação do povo de Deus. Aí ele continua aqui no versículo 18: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Agora, Paulo nos coloca o propósito de servir a Cristo. Sermos o quê? Servos do Senhor Jesus Cristo. Agradar a Deus. Ele diz aqui, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus. Agradar o nosso Deus. Sabe, amados, o maior exemplo de amor fraternal, de maturidade espiritual, é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, olha que coisa maravilhosa, João capítulo 8 e no versículo 29, João capítulo 8 e versículo 29, diz assim: aquele que me enviou está comigo. Aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ou seja, aquele que serve a Cristo, né? Aquele que serve ao Senhor, é agradável a Deus. Então, Jesus agradava ao Pai, alegrava ao Pai, pela forma, né, como ele agia, como ele fazia, como ele obedecia. O Senhor Jesus disse que uma comida eu tenho, e essa eu busco, né, que é fazer a vontade do meu Pai, que está nos céus. Se a minha comida é agradar ao Senhor, é fazer a vontade do Senhor, amados, eu vou servi-lo a Ele com alegria, né? Filipenses capítulo 3, Paulo escrevendo aqui, Filipenses capítulo 3, no versículo 8, diz assim a palavra de Deus. Filipenses 3, 8. Sim, Paulo diz, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade de Cristo, Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, para agradar ao Senhor. Então, o servo do Senhor, amados irmãos, né? Ele agrada a Deus, como Paulo diz. Então, volte lá, né? Aquele que deste modo serve a Cristo, ele agrada a Deus. E não só isso, né? Ele é também, veja, aprovado pelos homens. Não só agradar a Deus, em primeiro lugar, mas pela sua atitude, pelo seu comportamento, é aprovado até pelos homens. O Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, é bem conhecido nosso essa passagem, no versículo 12, ele diz assim, Mateus 5, 12. Melhor o 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. A função do sal não é preservar o sabor, é conservar. Então, Jesus compara
os filhos de Deus como o sal da terra, né? Para conservar, para preservar. Veja o verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, num local bem alto, né, para poder iluminar, né? E alumia todos os que se encontram na casa. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Agindo dessa forma, né, diz aqui, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. É esse o propósito, né? Brilhar, iluminar, preservar a vossa luz diante dos homens, para que os homens, né, vejam as vossas boas obras, o vosso comportamento, o vosso procedimento, a vossa maneira de agir, a vossa maneira de andar, a vossa maneira de praticar. Veja, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, veja, meus amados irmãos, né? O propósito que Paulo coloca na vida do crente amadurecido, do crente que tem responsabilidade, do crente que exercita realmente o amor fraternal. Mas continua, está terminando o tempo, mas veja bem, no versículo 19, né? Não só o propósito de servir a Cristo, mas diz aqui, assim, pois, sigamos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Propósito agora de seguir, não é, as coisas de Deus. Aí Paulo aqui fala de paz, seguir a paz. Nós vimos, né, que é fruto do Espírito Santo. Paz. A paz que nós já temos de comunhão com o Senhor, mas aqui é uma paz, né, as coisas da paz. Hebreus 12, 14 diz, segui, buscai a paz com todos. Senhor Jesus dizendo lá em Mateus capítulo 5, e versículo 9, que os pacificadores serão conhecidos como os filhos de Deus, aquele que leva a paz, aquele que busca a paz, realmente aquele que segue a paz, está seguindo as coisas de Deus. Não só seguir a paz, mas diz aqui, e também a edificação de uns para com os outros. Que é o propósito aqui nesse contexto. O apóstolo Paulo queria a comunhão, né? Queria a conciliação, queria realmente a edificação da igreja, a edificação do povo de Deus. Olha o que diz aqui no capítulo 15, primeiro versículo, né? Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Então, amados irmãos, não é? A exortação nessa manhã é para que aumente a nossa compreensão, que aumente o nosso amadurecimento espiritual, que aumente a nossa responsabilidade que nós temos de uns para com os outros, que aumente realmente a prática do amor, o amor
fraternal, o amor sacrificial. E através dessa libertação que Cristo nos deu, somos livres, né? Mas com responsabilidade, com a prática realmente do amor. Para quê? Para que a igreja de Deus seja realmente edificada, haja harmonia, haja conciliação. Então é um papel muito importante que Paulo está tratando aqui, com aquele que ele julga, né? Os fortes na fé. Ou seja, toma por propósito, que possamos tomar por propósito nas nossas vidas. O amor ao próximo, ele não faz tropeçar o irmão. O amor ao próximo, ele molda a minha vida, o meu testemunho. O amor à obra de Deus, né? Amor ao povo de Deus, ao reino de Deus, ele tem um propósito de glorificar. O amor a servir a Cristo, o amor a seguir a Cristo, esse seja mesmo o propósito para as nossas vidas. Que Deus nos ajude nessa manhã a continuar, a perseverar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos ajuda até, Senhor, a exercitar, a colocar mesmo em prática. Nos ajuda a nos dar compreensão, a amadurecer espiritualmente, Senhor. Aumenta mesmo a responsabilidade que nós temos uns para com os outros.